Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Sejam bem-vindos à sexta-feira de hoje. É isso aí, a segunda sexta-feira do mês de julho de 2023. Agradecemos a você pela presença, lembrando que o evangelho de hoje, ontem alguém reclamou, você não bota o evangelho no começo, você tem que pregar mais Jesus e esquecer política. Bom, eu sempre tenho essa marca aqui, a gente vai olhar para a realidade. E depois vai partir para o Evangelho, que sem fé e vida não tem vida. Então, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Mas a gente agradece a você que discorda da minha opinião, agradece a você que concorda comigo. E aquele que discorda, que bom que você discorda. O pensamento crítico é uma das coisas mais importantes em nossa vida cotidiana. Se você é uma pessoa que tudo que falam na rede social não checa, não observa, não olha, se de fato é algo real, algo, vamos dizer assim, aproveitável, então você está precisando rever a sua caminhada. Então agradeço aqueles que se opõem à minha opinião, e minha opinião é apenas uma opinião entre as milhares de opiniões que você vai escutar em vários assuntos do mundo. Bem, ontem tivemos a votação da reforma tributária, uma reforma que foi orientada pelo ex-presidente que não votasse a favor, mas parece que ele está liderando uma oposição que não aceita indicas de pato de fora. Por 375 votos contra 113, foi aprovada a reforma tributária no segundo turno ontem, após 30 anos da reforma tributária ser discutida no Congresso. É isso aí, né? Depois de 30 anos conseguiu, mas aparentemente a gente observa aí que o Lira, que pautou essa questão da reforma tributária, de um jeito ou de outro no país chamado Brasil, o presidente da Câmara começa a querer exercer um cargo de primeiro-ministro. Lembrando que a proposta da reforma tributária é substituir 5 impostos federais, né, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Sabemos que essa transição é uma discussão muito válida, porque nós, brasileiros, temos a mania de dizer que nós somos o país que mais cobra, que mais paga imposto no mundo. E o interessante é que o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai levar 10 anos para colocar em atividade, ou seja, 30 anos atrás começamos a discutir sobre a possibilidade de uma reforma tributária. Depois de 30 anos nós votamos, e agora vai para o Senado vai discutir isso. E, de repente, né, vamos dizer aí, daqui a 10 anos, será colocado em prática. Primeiro, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, terá caráter nacional, ou seja, ele será uma soma de todos os impostos para poder chegar, né, a um censo onde a compra vai ajudar os municípios. O interessante é que essa reforma irá entrar em toda a questão da base de cobrança de imposto. Cobra é ótimo, né? De cobrança de imposto. E nós sabemos claramente que, apesar de tudo, de a gente às vezes criticar, não será um imposto cumulativo, porque acontece hoje assim, você compra um produto lá em São Paulo, vem para o Rio, tem que pagar o ICMS, e você vai pagando, pagando, até chegar na base. Um carro que custa 20 mil reais, para a gente, ele chega a custar 50 mil, 30 mil só de impostos. Essa é a realidade brasileira, essa é a realidade que muitos querem negar. O interessante é que os impostos são cumulativos. E agora, com essa proposta, o imposto não será mais cumulativo. Bem, pelo menos é o que eu entendi. Isso é bom? Claro que é bom. É bom para a gente, que é lascado, e é bom para aqueles que ganham muito, que vendem muito. Também porque nas importações a situação irá melhorar. Então, ontem, né, nós tivemos aí essa votação, que agora vai para o Senado, e se Deus quiser, vamos ver se o Senado aprova. A reforma tributária já, eu apoio. Por isso,
A gente vai ler o Evangelho de hoje, que tem tudo a ver com o imposto. Hoje estamos lendo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 9 ao 13, quando Jesus encontra Mateus. O Evangelho tem tudo a ver, parece que combinaram aí a votação com o Evangelho do dia de hoje. O interessante é que a gente, quando fala de Jesus, a gente sempre, hoje, se fala de um Deus assim muito radical para alguns. Um Deus que exclui pessoas, um Deus que fez acepção de pessoas, quando na verdade todos nós só queremos um Jesus misericordioso, um Jesus que traz a salvação, um Jesus que vem para as pessoas, não para as instituições. A gente ainda tem a dificuldade de entender isso. Muitas das vezes você percebe nas comunidades, nas bases, as pessoas invocando o que está na Bíblia, ou invocando o que está no direito canônico, no catecismo, em outros lugares mais, ou se o padre, o bispo, sei lá, mandou. Jesus hoje ele rompe essa cultura do preconceito. Essa semana que celebramos, né, a Semana Nacional de Combate ao Racismo, Jesus é um exemplo radical de combate ao racismo. Jesus ele questiona as normas proibitivas, as normas radicais daquele povo. Jesus ele não veio provocar discórdia, mas aquilo que eu falei ontem de ontem, falo sempre, mas ele veio para dar um pleno sentido à lei. A lei, ela tem que ser para nós sinal de vida, não sinal de morte. A lei tem que ser para nós sinal da dignidade humana. E aqui Jesus, ao convidar Mateus a ir jantar, a ir almoçar, a ir sentar-se à mesa com os excluídos, é tratado como um pária. O interessante é que se questiona se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade inclusiva ou uma espiritualidade que exclui. Pois é muito comum nós invocarmos fulano pode ou não pode ter esse ou aquele ministério. Ciclano pode ou não pode estar no meio do conselho, fazer parte do conselho X ou Y. O que nós temos que entender que a nossa fé ela envolve superar as diferenças, superar as radicalidades que muitos querem para si. O interessante ainda é que Jesus, ao chamar Mateus, ele não pergunta para Mateus o que ele estava fazendo de errado, mas sim o que ele poderia fazer a partir de agora. Entre os casais, entre os namorados, entre os filhos e pais, mães, não adianta ficar olhando para o passado, mas sim a construção do presente. O Evangelho de hoje nos convida a convidar todos que estão na sociedade, na comunidade, a fazer uma proposta de amor, a se encontrar com Jesus e não ficar preocupado se o que aconteceu, o que você fazia, mas sim o que você fará a partir de agora. Ainda temos neste evangelho uma preocupação farisaica, uma preocupação com aquilo que não tem nada a ver, com aquilo que é de foro particular. E aí eu volto a repetir, que eu já falei algumas vezes aqui, aquilo que eu creio não é para o outro viver, mas para que eu possa viver. O evangelho de hoje, ele vai de encontro também às nossas necessidades de radicalizar, radicalizar para acolher, radicalizar para trazer para o meio aqueles que estão à parte na sociedade. O evangelho de hoje ainda nos convida a imitar Jesus, não olhar o que a pessoa faz, mas sim trazer para o meio, sabendo o que poderá fazer. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pela presença fraterna, pelo carinho. Lembro que esse áudio também vai lá, o áudio legal mesmo, né? Vai lá para o Facebook e também vai lá para o YouTuber. Então, se você puder compartilhar, se puder entrar em nosso canal, @denonato, eu agradeço. Bom dia, melhor, feliz sexta-feira. Eu sou Daniel Nonato.